Semana passada o pastor ministrou essa palavra. Vocês acharam? Eu falei certo? Capítulo 5, Efésios, versículo 15. O pastor ministrou essa palavra na semana passada. E sabe quando a palavra salta e tu fica ali a semana inteira pensando e pensando nela? E essa semana eu fiquei meditando assim no meu coração nessa palavra, porque ela me tocou tão profundamente e eu quero compartilhá-la com vocês nessa noite. Que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu ouvi essa semana do pastor Hernani, que ele disse assim, que a gente só pode substituir um vício pelo outro. E aqui Paulo está dizendo que não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. E essa palavra eu achei assim tão poderosa na hora que o pastor estava ministrando na semana passada. Deixem-se encher pelo Espírito. Ser cheio do Espírito não é uma coisa que a gente faz. Não é um poder que nós temos de se encher do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo que nós temos que permitir que o Espírito faça na nossa vida. E ali Paulo está dizendo, deixem-se. Ou seja, é algo que a gente precisa permitir, autorizar. Não é algo que o Espírito Santo vai fazer de uma forma automática. Eu estou só pedindo, eu estou orando, eu estou buscando e o Espírito Santo vai fazer de uma forma automática. Mas aqui Paulo, ele não só diz, deixem-se encher pelo Espírito, mas ele nos mostra como ser cheios do Espírito. E na sequência ele diz assim, falando entre si, no versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a forma de nós sermos cheios do Espírito. Mas muitas vezes, na semana passada eu abri o culto com a palavra de Romanos 11, no versículo 33 ao 36, que diz que não é sobre nós, mas é tudo por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando nós viemos para o culto, nós não viemos para cá buscar uma bênção, primeiramente uma resposta, a gente não vem buscar um renovo, isso é uma consequência do mover de Deus nesse lugar. Mas a razão principal e mais importante que a gente se reúne aqui é por causa dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só que muitas vezes nós temos dificuldade de entender isso, do porquê nós estamos reunidos aqui. A gente pensa assim, mas eu não consigo me abrir, os irmãos do louvor ministram, o pastor ministra a palavra, os irmãos introduzem o culto, mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu até vou, mas eu não entendo nada. Por que a gente tem muitas vezes essa dificuldade?
Por que muitas vezes nós temos a dificuldade de conseguir entender que nós estamos aqui por causa do Senhor e louvar Ele por quem Ele é e não por causa daquilo que Ele pode fazer? Porque nós não estamos se deixando encher do Espírito. A gente passa uma semana inteira falando bobagem, murmurando, reclamando, criticando, julgando, amaldiçoando, reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando dos vizinhos, reclamando dos parentes, reclamando das autoridades, reclamando dos irmãos. E aí a gente chega aqui no domingo, a gente quer que as pessoas que estão aqui façam um milagre. E que a gente sinta a presença de Deus, saia cheio da presença de Deus para mais uma semana com as baterias carregadas. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui no domingo. Nós nos reunimos como igreja no domingo. Ou durante a semana. Por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas nós só vamos ter o que dá ao Senhor aqui quando nós nos reunimos. Ou no nosso dia a dia. Viver uma vida que glorifica o Senhor. Porque isso não é só quando nós nos reunimos. É no nosso dia a dia. Nós vivemos uma vida que glorifica o Senhor. Se nós se deixar ser cheios do Espírito Santo. E para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter que mudar a nossa linguagem. Nós vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de viver. Porque a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é a gente fazendo um propósito, ficar dias em jejum ou levantar cedo para orar, para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Isso também faz parte. Mas se eu não mudar a minha maneira de falar, eu não vou ser cheia do Espírito Santo. Se quando nós estivermos juntos, nós não falar entre si. Muitas vezes os irmãos gostam da comunhão e a comunhão é bênção. Ela está na palavra de Deus. Mas não adianta nós estar em comunhão para reclamar. Não adianta nós estar em comunhão para falar mal uns dos outros. Não adianta nós estar em comunhão se for para murmurar ou falar de nós. Aqui diz, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus. Esse é o propósito da comunhão. Então, se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo e quando nós nos reunir aqui no domingo, durante a semana, ou na nossa casa com a nossa família, ou no nosso culto particular com o Senhor, só nós e Deus. Se nós quisermos ter algo para oferecer a Ele, nós vamos precisar mudar o que a gente fala. Porque lá no Salmo, não precisem abrir, eu vou só ler. No Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Não espere chegar aqui no domingo buscando uma palavra, buscando uma direção de Deus para a tua vida, achando que Deus vai te dar isso, se tu não estiver vivendo uma vida de temor a Ele no teu dia a dia. O temor do Senhor é para os que o temem. Tem uma outra versão que diz, que eu gosto muito também, que diz assim, ó: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe quando a gente abre um segredo da nossa vida para alguém? Mas esse salmo ele está dizendo assim, ó: não é sobre nós chegar diante de Deus e contar um segredo. É nós chegar diante de Deus e Ele nos contar um segredo. É sobre nós chegar diante do Senhor e Ele nos revelar a intimidade do coração dEle. Quantos querem isso nessa noite? Quantos querem isso essa semana? Para a sua vida a partir de hoje. Conhecer a intimidade do Senhor. Essa palavra intimidade, no original dela, também tem a definição de divã.
Quantos sabem o que é um divã? Um divã é aquele sofá que tem na sala do psicólogo ou do psiquiatra. É aquele sofá onde as pessoas, quando vão para consulta, elas se deitam naquele sofá ou se sentam e ali elas vão abrindo o coração delas para aquele profissional que vai poder ajudar. Só que nesse contexto do Salmo 25, quem senta no divã é o Senhor. Ele senta no divã e abre o coração dele com nós. Mas o segredo para nós conhecer o coração de Deus é o temor. E nós não vamos conseguir alcançar isso se nós vivermos de uma vida sem temor. Ali em Efésios 5 que nós lemos, Paulo ele diz assim: vivam como sensatos. E aí ele nos ensina como viver como sensatos. Mas antes, no início do capítulo, ele diz assim, ó, não sejam insensatos. Então, se você quer entender o que é ser insensato, leia o início do capítulo. Mas se você... Por que ler? Para entender. Mas o que a gente precisa aprender é a ser sensato. Temente a Deus. E eu quero nessa noite, primeiramente, te convidar, antes de nós louvar o Senhor, a render o teu coração, a se colocar diante dele em arrependimento, em quebrantamento, para que o temor dele seja restaurado no nosso coração nesta noite. Para que nesta noite nós possamos a se deixar ser cheios, enchidos pelo Espírito Santo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero juntamente com os meus irmãos nesta noite render o meu coração diante do Senhor. Nós não estamos aqui por causa de nós, estamos aqui por causa do Senhor. A tua palavra diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é por causa do Senhor que estamos aqui reunidos nesta noite, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para reconhecer que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Para reconhecer, Senhor, que não há outro além de ti. Mas nós queremos também te pedir perdão por toda a insensatez, pela maneira insensata que muitas vezes, Senhor, nós temos vivido e que tem nos impedido de sermos cheios do Teu Espírito Santo, que tem, Senhor, nos impedido de termos um coração que teme ao Senhor verdadeiramente, que tem nos impedido, Senhor, de conhecer o Teu coração, de conhecer a Tua intimidade, ó Pai. Mas nessa noite nós te pedimos perdão. Nós queremos, Senhor, declarar que nós nos arrependemos diante de Ti. E queremos pedir, Senhor, perdoa-nos e purifica-nos de toda injustiça. Purifica-nos, Senhor, de tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Nós queremos nessa noite render o nosso coração diante de Ti, render a nossa adoração diante de Ti, com um coração sincero, com um coração puro, com um coração quebrantado em Tua presença, Pai. Vem sobre nós, enche-nos nesta noite do Teu Espírito, ajuda-nos a viver de modo sensato e ajuda-nos, Senhor, a mudar todos aqueles hábitos e vícios que antes nos impediam de ser cheios do Espírito Santo, para que agora nós possamos buscar uma vida cheia da Tua presença, cheia da Tua graça, cheia do Teu temor, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor esse culto e nós consagramos também o nosso coração a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, Jesus, tu fazes tudo, pele para o meu bem. Tu fazes
amor não falha. Shalom, boa noite a todos, tanto aqui quanto os que estão nos acompanhando pela transmissão. Abram comigo em Mateus 28, capítulo 28 de Mateus e verso 16. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero convidar vocês para nós orarmos por uma necessidade de oração que nos foi trazida. Também temos dois comunicados, né? Um é que no próximo sábado nós teremos o pastor Evandro, a pastora Andréa me pediram para fazer o anúncio que no próximo sábado nós teremos a reunião dos casais aqui na igreja às 7h30, ok? Então todos os casais estão convidados para nós nos reunirmos aqui, estarmos em comunhão com Deus, orarmos uns pelos outros, orarmos juntos diante do Senhor e recebermos uma ministração que sempre tem sido de grande utilidade e importância nessa caminhada que nós estamos fazendo, a nossa caminhada de fé. Os casais precisam ser ministrados e fortalecidos e encorajados. Amém? O segundo aviso é que agora no mês de maio, então a partir do próximo domingo, nós adiantamos 1 hora para as 18 horas o nosso culto, ok? Então, a partir de domingo que vem, é o culto de ceia, inclusive domingo que vem, nós teremos o horário dos nossos cultos para as 18 horas, ok? 18 horas já está escurinho, logo já começa a temperatura aí mudando aos poucos. Eu quero convidar vocês para nós orarmos agora pelo Honório José Rodrigues dos Santos. Ainda sua filha de Gravataí, a Elisângela, ela ainda não sabe se é um AVC ou se é um infarto que ele teve. Então ele está no hospital, precisando de um socorro de Deus. Nós vamos orar por ele agora, seu Honório. Amém? Levante a tua mão direita. Pai, nós queremos colocar o seu Honório em tua presença, o pai da Elisângela, tua filha, e oramos por ele e pela sua saúde. Queremos que o Senhor pode e vai intervir na saúde dele, vai enviar o seu anjo lá no hospital, tocar nele e ministrar o seu poder. Tenho ouvido e lido sobre muitos relatos que o Senhor tem visitado pessoas na UTI, tem visitado pessoas até mesmo em outras religiões, até mesmo religiões tão fechadas, e tem se revelado a estas pessoas e trazido elas para o teu reino. Tem salvo elas, tu tem feito grandes coisas. E nós oramos pelo seu Honório. Oramos para que o poder de Deus venha sobre ele. Para que o Senhor o toque nesta noite. Para que seja repreendido as sequelas e todos os tudo aquilo que causou essa crise de saúde que ele teve. Oramos para que haja restauração e restituição da sua vida, da sua saúde. E que o Senhor se revele a ele, enquanto ele está nesse momento, sendo tratado ali no hospital. Que a mão poderosa do Senhor possa tocá-lo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos abriram Mateus 28, 16. Diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos. Diga comigo, presença de Deus. Foi essa a promessa dele. Ele deu uma comissão, um chamado, uma missão, e disse aos discípulos que quais eram as obrigações, as determinações para cumprirem essa missão. Mas eu quero falar de uma promessa que ele encerra fazendo, dizendo que ele mesmo estaria presente com eles, e vou dizer ainda melhor, neles, todos os dias. Diz aqui, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que estava operando nos discípulos não somente o poder de Deus, mas que a presença do próprio Deus estava com eles. E muitas das suas reuniões eram reuniões tão cheias desta presença. A vida deles também foi plenamente transformada. Seus modos, sua maneira, seu padrão de vida foi totalmente transformado, porque a presença do próprio Deus estava neles. E eu quero falar nesta noite sobre algo que Deus quer restaurar. Você lembrou da ministração que eu trouxe no domingo passado, com o apelo básico de sermos cheios do Espírito Santo, que é uma necessidade da igreja, e que nós vamos perdendo de alguma forma, e alguns acabam nem experimentando o que é uma vida controlada pelo Espírito, o que é uma vida onde Deus governa, onde Deus reina, onde Deus é real, mais real do que as tuas provas, do que as tuas fraquezas. Eu quero seguir aqui com outro tema: a afeição por sua presença. É uma coisa que Deus quer restaurar em mim, e Ele está trabalhando para restaurar isso na minha vida, e eu estou percebendo crescer no meu coração uma afeição pela presença de Deus. E é algo que Deus precisa restaurar na igreja, porque grande parte dos cristãos estão perdendo essa afeição pela presença de Deus, pela presença de Jesus, através do Espírito Santo. Estão perdendo naturalmente, sem perceber, e é isso que eu quero refletir com vocês esta noite. Muito da igreja nos dias de hoje tem se tornado uma igreja viciada em atividades, programas e outras coisas. E nada disso é errado. A igreja precisa ter atividades, precisa ter planejamento, precisa ter programas, precisa ter tantas coisas na sua dinâmica de funcionabilidade. Mas se a igreja depender somente disto, isso não vai enchê-la, não vai substituir pela presença do Senhor. A presença do Senhor, ela não, e é isso que eu quero refletir um pouco, ela não cresce em você automaticamente. Você precisa ter afeição pela presença dEle e conservar essa afeição, e essa afeição precisa crescer no dia a dia. Mais do que ter a presença dEle, precisamos ter afeição, quer dizer apreço, pela sua presença. Mesmo um casamento, mesma relação de filhos e pais, que vivem na mesma casa, que têm uma identidade familiar, mas se vai se perdendo o apreço, se vai se perdendo o carinho, o zelo entre eles, vai se tornando um lar, um ambiente vazio, onde as pessoas apenas são funcionais ou desfuncionais. Desfuncionais é quando elas não estão cumprindo sua função, elas estão perdidas, estão em funções erradas. E Tiago 4:8 diz um versículo bem interessante, que diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós.
purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mas aqui diz: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago está falando para cristãos. E é para nós cristãos, a igreja, que devemos nos achegar a Ele todos os dias em oração. E se nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Mas se há essa advertência, é porque se eu não me achego, e eu sei isso muito bem na prática, os dias que eu não busco a Deus, e não é apenas orar, tem dias que eu até oro, mas não sinto sua presença, porque eu estou tão pesado, e eu tenho evitado esses dias. Eu tenho conseguido transformar esses dias em dias de afeição pela presença de Deus. Não tenho deixado mais o peso das coisas, das preocupações, afetar minha comunhão, meu desejo, minha intimidade com o Senhor. E isso tem sido muito diferente. Isso tem sido muito diferente. Essa semana tive alguns dias que eu comecei a sentir sintomas na garganta e fiquei um pouco fragilizado fisicamente. E em outras épocas eu não conseguiria ministrar hoje. Mas eu tenho vivido esse processo. 2 noites não consegui dormir muito bem. Mas quando acordo, busco a comunhão com Ele. Me sinto tão agraciado esta noite. Sinto a presença dEle aqui esta noite. Porque eu tenho aprendido que os problemas não me condicionam. A minha dor não me condiciona. As minhas preocupações não me condicionam. Ele me condiciona. Sua presença me condiciona. É isso que Deus quer fazer. Ele quer levantar uma igreja que esteja assim. Não podemos nos tornar uma igreja viciada em atividades, programas e outras coisas. Mas sim uma igreja que tenha intimidade com Deus. E não seja vazia da sua presença. Mais do que ter a sua presença, precisamos resgatar a afeição pela sua presença. Diga: afeição. Quantos têm afeição por animais? Tem um animalzinho de estimação em casa? Uns, né? A maioria tem uns. Cachorros, passarinhos, que mais? Tantos animais, né? Fazem parte da vida humana. Antigamente era só lá no interior. Hoje não, na cidade. Você tem afeição por pessoas? Tem ou não tem? Você tem afeição até por coisas. O músico, né? Eu aposto que, pelo que eu vi, ele já não está tanto, né? Deus já foi. Mas o músico normalmente tem afeição pelo seu instrumento. Ele tem um ciúme, tem um zelo. Não, conforme for, não impresso, não. É um zelo. Às vezes você tem afeição pelo carro, tem afeição por tantas coisas. Mas às vezes não estamos entendendo que a nossa afeição pela presença de Deus, ela está se perdendo. O nosso coração não está crescendo em afeição pela presença de Deus. Nós não estamos tendo apreço. Alguns têm afeição por chocolate, outros por tantas outras coisas que come-se, que bebe-se. Porque são hábitos que trazem prazer. Mas nada traz tanto e tão intensamente prazer do que a presença de Deus. E nós estamos perdendo isto. Mas ela traz tantas outras coisas. Mas uma coisa é estar na presença. A outra é ter a presença dele em nós. Uma coisa é você buscar. Quando você busca, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando você começa a buscá-lo, a presença de Deus que está dentro de ti começa a crescer. A crescer. Às vezes você busca a Deus somente pelo que você está precisando. E você tem esse direito e tem essa promessa.
Mas eu não estou falando disso esta noite. Eu estou falando de buscar a Deus por Deus, pela pessoa de Deus, para conhecê-lo mais intimamente. Conhecer a sua mão, conhecer o seu olhar, conhecer o que Deus... Quantos já tiveram desejo de buscar a Deus para saber o que Ele pensa de você? Como Deus te vê? Busque a Ele por isso, até que Ele fale de alguma forma. Isso vai te transformar. Isso vai mudar até a tua visão sobre você mesmo. Você vai começar a se ver como Deus te vê. Efésios 2, 21, 22 diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos crescendo, nós estamos sendo construídos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando em nós, está nos elevando a uma estatura de fé, de amor, de graça, uma estatura de dependência em Deus, de transformação. Nós somos um edifício em construção. Porque Ele está nos construindo para sermos um santuário dedicado ao Senhor, consagrado a Ele. E nós estamos sendo preparados para sermos a habitação de Deus em espírito. Deus quer habitar em nós espiritualmente. Hoje, o que Deus tem colocado da presença dEle na sua vida não é suficiente para os dias que virão. Você precisa ter mais de Deus. Lembram só vou citar aqui a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram néscia. Normalmente se traz essa passagem somente para, falando de arrebatamento, falando da vinda do Senhor. Mas o texto antes da vinda do Senhor tem uma espera. E o que está se falando ali é como esperar o Senhor. Buscando azeite, buscando estar cheio de azeite e ter azeite de reserva. Existem aqueles que estão buscando estar cheio. Ainda não estão, mas estão buscando estar cheio. Mas existem aqueles que querem estar cheio e ainda ter sobrando. Não sei se aqui esta noite tem alguns que vão se levantar e dizer: eu quero ser dessa turma. Aqueles que querem buscar até ficar cheios e depois ainda querem continuar buscando. Porque na medida que nós buscamos e somos cheios e continuamos buscando, vai se derramando, vai transbordar. E Deus vai, através de nós, tocar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas tu quer ajudar e não consegue? Porque estamos buscando muito pouco de Deus. Se a presença dEle crescer mais em nós, vai ser muito mais fácil de Deus tocar pessoas através de você. Se até aqui muitas vezes você tem tido testemunho do que Deus tem feito, imagina você sendo uma criatura, um homem, uma mulher, um jovem mais cheio do Espírito Santo. Atos 10, 38 é um texto que me veio enquanto eu estava orando. Diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Mesmo Jesus, ele tinha afeição pela presença do Pai. Depois de intensos dias de ministração, ele ia para cima de um monte, de uma montanha. Ele ia para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, para algum lugar. Ele tinha os lugares que ele gostava, que ele preferia, para buscar a face do Pai. Então ele às vezes passava horas da noite orando e buscando a presença do seu Pai. Ele tinha afeição pela presença de Deus. Por isso que diz aqui em Atos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Deus é conosco, e quando nós somos com ele, e nós conservamos afeição pela sua presença. Quando vocês têm afeição pelo seu animalzinho, e ele passa ou vem até você, o que você faz? Diz, vai para lá, seu bicho peludo. Ou você faz um carinho nele. Às vezes põe até no colo. Nem vou revelar outras coisas aqui que você faz. O que você faz na presença de Deus? Quanto tempo do seu dia você dedica, ou da noite, para dizer, Jesus, eu quero dedicar esse tempo para estar contigo. Não quero orar sobre as minhas preocupações, mas eu quero orar sobre a sua presença. Quero te agradecer, porque eu, mesmo sendo tão imperfeito, o Senhor me ama da forma que me ama. O Senhor sabe todas as coisas que me preocupam, mas o Senhor diz que estaria comigo, que o Pai estaria comigo através do Espírito Santo todos os dias. Tanto está comigo e às vezes nem te percebo, porque eu estou tão ocupado no meu trabalho, com tantas coisas na minha cabeça. Mas eu quero mudar isso. Me ajuda quando eu estiver no dia a dia, distraído com tantas coisas. Me ajuda a lembrar que o Senhor existe, que o Senhor está comigo. Me ajuda a conservar a afeição pela sua presença, para que o meu trabalho eu possa fazer com mais alegria, com mais criatividade, com mais habilidade, para que eu possa desfrutar da tua unção para os lugares aonde eu vou, aonde eu entro, as pessoas que eu me relaciono. Mesmo que eu não tenha oportunidade de falar de ti a elas, mas elas sintam o toque da tua presença através da minha vida. Porque se eu ponho um perfume no meu corpo, elas sentem este perfume. Muito mais a tua presença, o Senhor pode tocá-las através de mim. Se afeiçoe por Deus, se afeiçoe pela sua presença. Afeição no dicionário é ligação afetiva, sentimento amoroso em relação a alguém, a alguma coisa. Afeto, apego, demonstra estima, apreço, respeito. O quanto você estima a presença de Deus na tua vida. Eu não estou falando de estimar um Deus que está sobre o universo, mas eu estou falando de estimar um Deus que está em você, que está presente na tua vida. Se Jesus estivesse fisicamente ao teu lado, quanto tempo você passaria conversando com Ele? Se enquanto você dirigisse, Ele tivesse de carona. Por mais que tivesse tantas coisas para pensar, você não dirigiria a Ele a palavra tantas vezes, talvez até sobre o que você está preocupado. Certa vez Pedro vem cobrar o imposto das dracmas a Pedro e disseram, o teu mestre não paga? E Pedro chega em casa. Antes dele se dirigir a Jesus, talvez ele estava sem saber como falar com Jesus sobre essa preocupação que trouxeram sobre ele. E era uma preocupação que dizia a respeito até ao próprio Jesus. Quer dizer, Jesus não está pagando o imposto das dracmas, mas era uma forma de tentar causar um constrangimento, invalidar a autoridade de Jesus. E Jesus dirige a palavra antes de Pedro abrir o coração. E ele diz, Pedro, o que te parece? Quem deve pagar os impostos? Os filhos dos reis ou os estrangeiros? E Pedro disse, os estrangeiros, Senhor. Então, mas para nós não dar escândalo, vai ao mar, pega o teu anzol e lança o teu anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, tu abre a boca, dentro tem uma moeda, paga o meu imposto e paga o teu imposto também. Pedro não teve tempo de nem compartilhar, porque Jesus já sabia o que estava preocupando ele. Então quando nós dirigimos a palavra a Ele, Ele tem a oportunidade de aliviar o nosso coração, de curar o nosso coração, e de restabelecer em nosso coração uma paz, uma alegria, uma confiança. Foi para isso que Deus nos deu um coração. Não foi para sofrer, mas é para reinar com Ele em meio às dores, ao sofrimento e às tribulações.
Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos profanado. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Mas Davi diz: tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Então, aonde nós ministramos, aonde nós ofertamos, aonde nós dedicamos as nossas vidas, é na mesa do Senhor. E ali nós devemos dedicar o melhor. E o melhor é tendo afeição pela sua presença, é nos relacionando com um Deus que está presente nas nossas vidas. Você que é jovem, você que é adolescente, experimente conversar com Jesus sobre as tuas preocupações. Experimente falar com Ele sobre os teus questionamentos, teus conflitos, teus sonhos, tuas fantasias. Fale com Jesus sobre isso. Não viva a sua adolescência, não viva a infância, não viva a sua juventude sem a presença dEle que está em você. Só que você precisa, Ele quer chamar a atenção, Ele quer chamar a sua atenção, para você perceber que Ele está contigo, que Ele quer fazer parte da tua vida, que Ele quer reorganizar os teus pensamentos, que Ele quer que você tenha coragem e fé para viver nesse tempo que você está vivendo. Você não nasceu na casa errada, na família errada, no tempo errado. Você só precisa da presença de Deus. Você só precisa da ajuda do Espírito Santo sobre a tua vida. Às vezes você se mede pelos seus defeitos, se desqualifica olhando para outras pessoas e tenta imitá-las, ou imaginar que se você nascesse num outro lar, numa outra família, tivesse outros pais, tivesse casado com uma outra esposa, com um outro marido, você realmente seria feliz. Não. Todas as pessoas são carentes e necessitadas de Deus, mas você tem a presença do Senhor. Tenha apreço por ela. Deseje mais conhecê-lo intimamente na sua vida. Ele vai resolver os seus questionamentos, suas dúvidas, seus medos. O que faz mais falta? As bênçãos de Deus ou a sua presença na tua vida? O que você sente mais falta? As bênçãos de Deus ou a presença dEle? Na grande maioria das vezes são as bênçãos de Deus. Basta Deus se atrasar com uma bênção para ver se você não fica chateado. Mas você fica chateado quando você não passou os dias e você não dedicou tempo para orar e buscar Ele. Ou quando você mesmo orando não conseguiu abrir o teu coração e deixar Ele refrigerar a tua alma, quebrantá-lo e falar intimamente a você. Então nesta noite eu quero deixar esta palavra para que você, ao sair daqui no final do culto, você tenha certeza de que você vai sair daqui para resgatar, para restaurar o apreço do teu coração pela presença íntima do Senhor na tua vida. Ele não veio habitar num cachorro, não veio habitar num elefante, num leão, num búfalo, nas aves, nas águias. Por mais que Deus usa tantos desses animais como figura profética da revelação, da manifestação do seu poder e do seu caráter, muitas vezes para o seu povo. Mas Deus não quer habitar na sua criação. Deus abençoa a sua criação. Ele quer habitar em você. Ele quer ser íntimo de seu. Ele quer que você interaja com Ele. O que te faz sentir mais falta? Os dons de Deus ou da sua presença? Às vezes a igreja acostuma com os dons de Deus, o ministério de louvor, e é maravilhoso, a pregação da palavra, e é bom quando Deus levanta homens para adorá-lo, homens para pregar a sua palavra, a unção profética, ministros que ministram profeticamente. Às vezes a gente acostuma a sentir falta dos dons, ver cura, ver milagres,
Mas será que a gente está inquieto e incomodado por entender que falta a presença de Deus no nosso quarto, no nosso lugar secreto? Falta a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração? Será que antes de sair de casa você se garantiu de que a presença de Deus cresceu o suficiente em você? Você orou o suficiente para sentir a presença de Deus crescendo em você, ungindo você, revestindo você para esse dia? Você não sabe o que você irá enfrentar, mas Deus sabe o que você irá enfrentar. E Ele sabe como preparar você, tanto para as coisas ruins e te dar livramento, como para as coisas boas. E você está preparado para os momentos importantes que você vai viver ao longo dessa próxima semana. Porque muitos cristãos estão satisfeitos com os dons e as bênçãos de Deus, mas não têm se importado com a ausência da sua presença na vida da igreja. Por quê? Eu me lembro os dias que eu chegava nos cultos e eu não era obreiro. Depois ainda fui consagrado a diácono. Mas eu chegava nos cultos e ficava inquieto. Eu dobrava o joelho e orava ali: Deus, move hoje, age hoje, usa o pastor, usa os que forem ministrar o louvor, usa quem vai, enfim, usa pessoas em profecia, usa, Senhor. O pregador estava pregando, as pessoas estavam louvando a Deus e eu estava no banco: Senhor, vem com tua presença, Senhor, se revela a mim, fala comigo, ministra o meu coração, me ensina. Eu não quero que seja um culto normal. Hoje eu não vejo mais as pessoas inquietas, querendo mais da presença de Deus. Você tem uma porta no seu coração. Você deixa entrar e sair quem você quer. Hoje as pessoas falam tanto umas com as outras, mas falam tão poucas com Deus. Porque estão perdendo a afeição pela sua presença, pela sua intimidade. Quase como se Deus não estivesse presente nas suas vidas. Como você se sente quando você está junto com uma pessoa e essa pessoa ignora a sua presença? Dirige a palavra para outra pessoa? Ou fica perdida no celular ou nas suas preocupações? Como que você se sente? Não podemos ignorar a presença de Deus. Precisamos reconhecer a presença de Deus. Precisamos reconhecer e ter afeição por sua presença. Então, por que muitos cristãos estão satisfeitos com os dons e as bênçãos de Deus, mas não têm se importado com a ausência da sua presença na sua vida e na vida da igreja? Mas quando sabe que Deus está presente? Hoje eu senti a presença dele, estou sentindo aqui. Mas você está satisfeito ou você quer mais de Deus? Eu quero muito mais. Eu quero que chegue ao ponto que no entrar no culto nós já sentimos Deus tão forte que a gente não consiga se distrair de nada. Eu quero que chegue ao ponto que ninguém fique enfermo sentado na cadeira. Que quando você chegar no culto, você comece a sentir e a palpar os lugares que você tinha dores, tinha problemas, tinha crises, e você simplesmente começa a levantar as mãos, não esperar o ministério de louvor dizer: irmãos, vamos louvar a Deus com esse louvor. Você começa a louvar. Você esteja tão cheio de coisas para agradecer a Deus e para louvá-lo, que você não se contenha. Em Deus nós não podemos nos conter, porque se nós nos conter em Deus, nós vamos ceder à carne, vamos ceder ao pecado, vamos ceder ao mundo. Nós precisamos ser ousados em Deus. Quantos querem ser ousados em Deus? Querem mais dele, querem experimentar mais dele. Nós não nos reunimos por acaso, nós não nos reunimos por um programa formal. Nós nos reunimos porque cremos que Deus existe. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Reverencie a presença dele neste lugar. Porque não podemos porque não pode nos fazer falta aquilo que nunca experimentamos. Então, se nunca experimentamos Deus de uma maneira mais
profunda, nós nunca iremos buscar, porque não cremos que é possível experimentá-lo além do que já experimentamos. Mas como diz uma canção que nós cantamos seguidamente, quem já pisou, quantos lembram? Quem já pisou aonde? No Santo dos Santos. Está na hora de nós começar a crer no que cantamos ou deixar de cantar aquilo que nós não cantamos com fé. Está na hora de nós nos inquietar quando ouvimos tanto a palavra de Deus, mas continuamos ainda deixando de dar tanto fruto. Segundo, não pode nos fazer falta aquilo que não aprendemos ainda a valorizar ou a dar valor. Terceiro, não pode nos fazer falta aquilo que não percebemos que perdemos. Sabe quando você não percebeu que perdeu alguma coisa? Lá um dia alguém te pergunta, você diz, pá, mas pior que eu não sei onde é que está. Você já tinha perdido há tempo, mas não tinha dado falta. Eu tenho percebido que eu tinha perdido muito da presença de Deus. E não basta ir na dinâmica e na mecânica. Nós precisamos de virtude, precisamos de poder, precisamos de intimidade. Deus, Ele não abre mão. Tudo que Ele criou, Ele quer estar presente. Ele quer estar presente. Ele quer revelar a sua intimidade. A Miriam iniciou aqui justamente trazendo uma palavra que fala que Deus quer revelar a sua intimidade para aqueles que o temem. Ele quer revelar a sua sabedoria para aqueles que o temem. Então, se você teme o Senhor, Ele vai encher você da sabedoria dEle para as questões práticas do dia a dia e para as questões complexas da sua vida. Mas Ele também vai revelar a sua intimidade a você. A presença de Deus já estava com Davi e também com Moisés. E em toda a Bíblia nós vamos ver, mas eu quero só citar aqui Salmo 23:4, que prova como a presença de Deus estava com Davi. Então muito mais hoje Ele quer que nos relacionemos com Ele, que interagimos com Ele, com a sua presença, para nos salvar, transformar e aperfeiçoar-nos, e nos abençoar e ungir para nós servir. Ele quer nos levar a servir como Ele gostaria. Ele está olhando para a terra, quer usar pessoas de uma maneira tão extraordinária. Para você, quantos fazem tempo que você não para no seu caminho, dirigido por Deus, para falar com alguém, algo que Deus, por ser íntimo, está presente na tua vida. Quando você passa por alguém, você não conhece essa pessoa, mas o Senhor conhece essa pessoa e quer se revelar intimamente a ela e quer usar você. Salmo 23:4, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Quem que estava com Davi? O Senhor. A presença do Senhor estava com Davi. E isso trazia para ele coragem, segurança, confiança. Mesmo que ele fosse passar por períodos difíceis, que ele chama de vale da sombra da morte, ele não teria medo, ele estava pronto. Nós não podemos ter medo do futuro. Nós não sabemos sobre o nosso futuro, medo do futuro. Nós precisamos ter fé. Amém? Nós precisamos confiar que Deus é o nosso pastor e que nada irá nos faltar. Fala do futuro. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas Davi, na sequência, no versículo 5, ele diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários dele. Como Deus prepararia uma mesa para Davi perante os adversários dele se Deus não estivesse presente? Por isso que no versículo 4 ele diz: porque tu está comigo. Deus estava presente com Davi. Olha o que Davi passou: por provas, perseguições,
perigos de morte. Foi cercado muitas vezes por Saul e o seu exército, o exército de Israel. Tantos perigos Davi passou. Mas a razão dele permanecer de pé é que ele reconhecia que a presença de Deus estava com ele. Ele tinha afeição pelo Senhor. Como Deus preparava então uma mesa para Davi, como Deus cuidava de Davi, Deus estava presente. A presença do Senhor fazia a diferença na vida de Davi. Quantos querem orar a partir de hoje para que a presença de Deus venha e te encha e se revele a você, preparando você para os dias que você precisa viver. Os dias que você precisa viver diante de você precisam ser dias mais extraordinários do que os dias que você viveu atrás de você. Precisam ser dias diferentes, porque Deus está contigo. Você não está sozinho, você não é um ser comum, você é um vaso de Deus. A presença do Senhor habita com você. Você está sendo construído pelo Espírito Santo para ser habitação de Deus em espírito. Deus disse a Moisés que somente a sua presença lhe poderia lhe proporcionar verdadeiro descanso. Êxodo 33, 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber o que hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, peço-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe, o Senhor, respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença de Deus faz você descansar nele. Você já viu Deus atribulado? Você já viu? Ele passou por ti todo atribulado. Você diz: Senhor, onde é que vai? Não, estou preocupado, tem um monte de coisa para resolver em toda a terra. Você já viu Deus atribulado? Já viu ele ansioso? Já viu ele nervoso? Já viu ele com medo? Não, porque a natureza de Deus, o seu caráter, é de um Deus soberano, imponente. Se ele veio habitar em você, porque ele quer passo a passo mudar você. Ele quer ministrar você muito mais do que ele é. Quer restaurar em você e em mim a imagem e a semelhança dele. Então ele disse para Moisés: fica tranquilo, Moisés, calma, tu não vai ter que liderar esse povo sozinho. A minha presença irá contigo e ela te dará descanso. E me descanso era uma coisa que Moisés ia precisar. Para aquela multidão toda, um povo murmurador, um povo tão cheio de problemas, de feridas, de traumas. Como Moisés ia liderar uma nação inteira? Mas o problema é a distração. A distração, ela gera uma perda de afeição pela presença de Deus. Percebo cada vez mais o quanto temos uma inclinação de nos distrair com muitas coisas. Normalmente somos facilmente distraídos. Mesmo quando estamos orando na presença de Deus, mesmo quando estamos no culto, precisamos ouvir a palavra em espírito, orando, buscando a Deus dentro do nosso íntimo. Porque senão a gente se distrai. Porque você senta, você relaxa. E às vezes a mente ela já tem um quadro de passividade. Nesse momento, com um ouvido você ouve o que está sendo ministrado, com o outro você ouve o barulho da sua memória, que começa a te lembrar de tantas coisas. E você não percebe que se você abre esses canais, você atrai a presença de demônios, que vem para te oprimir e para te roubar a afeição pela presença de Deus. Não importa o quanto Deus está presente no lugar, no ambiente, mas você não vai acessar essa presença. E essa presença não vai acessar o seu coração. E não vai transformar o seu coração por causa da distração. Diga comigo: distração. Esse é um grande mal da mente humana, do coração humano.
mas principalmente da mente humana. Normalmente somos facilmente distraídos pelos nossos semelhantes. Se você gosta de alguma coisa, logo se sentirá atraído a admirá-la e reverenciá-la, mais do que outras coisas. Então, pessoas que gostam de algumas coisas, entretenimento, você vai ser atraído. E daqui a pouco você está tão ocupado com tantas coisas que você gosta de fazer, que você vai ter pouca afeição para orar, pouca afeição para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para se encharcar do conhecimento da palavra, para se fortalecer. Você não tem que ler a Bíblia para ser um pregador. Se Deus tem esse propósito na tua vida, vai chegar o tempo. Mas você tem que ler a Bíblia para você crescer, para você se tornar íntimo de Deus, para você se fortalecer e não pecar contra o Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus ela fortalece o coração do homem e da mulher. Mas quando nos tornamos cristãos mais espirituais e mais afeiçoados a Jesus e a presença de Deus, somos atraídos a olhar as atitudes de pessoas que têm uma busca e um desejo semelhante ao nosso. Ou seja, quando você começa a subir a escada, os degraus de uma busca por mais de Deus, começa a despertar no seu coração um desejo de olhar para pessoas que estão buscando a Deus, que estão recebendo mais de Deus. Elas passam a te inspirar. Muitas você passa a andar com elas, passa a ouvir delas, porque essa se tornou tua semelhante. Mas se não, você é atraído por pessoas que são semelhantes a você. Se você está sendo atraído por pessoas ou por situações que te afastam da presença de Deus, que te distraem, então veja que o teu coração, por mais que você não admita ou não perceba, o teu coração perdeu a afeição pela presença do Senhor. Está construindo afeições por tantas coisas e tantas pessoas. Um momento de distração foi suficiente para José e Maria perder Jesus. Em Lucas 2, 41 a 49. Lucas 2, 41 a 49. Diz: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Veja, ele ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. E logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: porque me procuravam. Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. Era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no seu coração. Quando você confia algo a alguém, você espera que essa pessoa corresponda à sua confiança. O Pai Celestial confiou a Maria e José o menino, Jesus seu filho. Mas eles se distraíram e perderam o menino. O menino ficou para trás. Depois de um dia inteiro de caminhada, por quê? Eles não viam o menino, mas não se importavam. Muitas vezes nós vivemos dias e dias assim. Sentimos que a presença de Deus já não é mais a mesma, mas não nos importamos. Pensamos: quando eu chegar em casa eu oro. Não consegui orar de manhã. Amanhã eu oro. Domingo eu oro. E vai às vezes deixando os dias passar e a presença de Deus já não é mais a mesma. Você já não é mais o mesmo. Perdeu a afeição, perdeu apreço pela presença dele.
E ainda se alguém perguntar quem é a pessoa mais importante na tua vida, você tão pronto vai dizer Jesus. Se não é Ele, o Pai Celestial, depois o Espírito Santo, é Ele. Mas na prática realmente tem sido? Será que estamos sendo sinceros conosco mesmo? Será que estamos honrando mais a Deus em nossas vidas? Por isso que Malaquias diz que todos honravam a todos, mas Deus não estava sendo honrado. Será que estamos honrando o Senhor em nossas vidas? Então Maria e José estavam bem tranquilos por horas e até por um dia inteiro, até perceberem que Jesus não estava presente no meio deles, porque pensava eles, não, está por aí com um parente qualquer, porque eles viajavam em comitiva, em caravanas. Maria e José não tinham percebido ainda que o menino Jesus não estava mais com eles, mas estavam confiantes até perceberem a sua ausência. Eles tinham perdido Jesus. Será que nós como igreja não temos perdido a presença de Deus? E precisamos recuperar novamente? E será que esta semana vai ser a semana em que eu e você vamos dedicar, aleluia, para buscar afetivamente, afetuosamente, crescer em intimidade com o Senhor? Esta semana promete. Esta semana eu vou fazer coisas que eu não tenho feito mais. Aleluia! Para atrair a presença de Deus, para honrar o Senhor. Albert Einstein, um cientista, ele, segundo dizem, atribuem a ele essa frase: que loucura é continuar fazendo as mesmas coisas que fazemos todos os dias e esperar um resultado diferente. O que Deus espera que você faça diferente para atrair a presença dEle, para você crescer, aleluia, a presença dEle crescer em você. Você já é tudo o que Deus te chamou para ser? Ou existe uma caminhada e Ele quer caminhar contigo? Que pessoas tão confiáveis são aquelas que Deus confia o seu filho a elas, mas se distraem facilmente com outras pessoas e questões a ponto de perderem o seu filho? Será que não estamos nos distraindo demais? E precisamos da presença de Deus mais do que temos recebido, mais do que temos buscado? Então fica uma lição aqui: será que não estamos distraídos em nosso tempo com muitas coisas e estamos perdendo mais da sua intimidade, mais da sua presença? O que nos faz perder a sua presença é a distração com muitas coisas. Sabe, naqueles dias de Jesus, eram poucas as referências de alguém que andava com Deus, de alguém que se relacionava com um Deus presente, porque havia uma escassez tão grande. Os fariseus, saduceus, todos eram líderes, queriam poder, queriam influência, mas não tinham a presença de Deus. Se vê poucos, posso citar aqui os que eu me lembro: Maria, depois José, depois Zacarias, depois Isabel. E os meninos, as crianças, tanto João Batista no ventre quanto Jesus, já eram cheios do Espírito Santo. Depois há outras duas referências: Ana e Simeão. Aqui nesse mesmo capítulo 2 de Lucas, não vou ler porque eu quero me encaminhar para nós orarmos, mas eu ia ler. Aparece no dia que Maria e José vão ao templo para consagrar o menino diante do sacerdote. De repente aparece alguém lá, olhando e procurando. De repente ele sorri, vai até José e Maria, pede licença para pegar o menino, sorrindo com os olhos brilhantes, levanta. Era Simeão, homem de Deus. E ele diz: agora, Senhor, pode despedir o teu servo, porque eu orava e dizia ao Senhor: não deixe eu morrer sem ver o meu Senhor, e agora estou vendo ele, ainda é menino. Nós temos que ser assim, ousados com Deus. Diga: eu nasci para ser ousado com Deus. Quantas vezes você foi ousado com as pessoas, pôs o dedo na cara delas, mandou WhatsApp para elas desaforando, falou tanta coisa, despejou o que queria? Essa ousadia não é para ferir as pessoas. Essa ousadia é para buscar Deus,
por causa da carência da sua alma e do seu coração. Seja usado com Deus. Amém. Aleluia. Saiu Simeão, não, nem tinha saído, e ele profetizou para Maria, profetizou para José, profetizou sobre o menino. A presença de Deus estava ali. Hoje precisamos de pessoas que se movam na intimidade do Senhor. Revele essa intimidade a outros. Outros sejam abençoados. Eu estou orando para que esse lugar fique cheio da intimidade do Senhor. Aleluia. Nós já somos íntimos, nós nos conhecemos aqui. Acredito que a maioria de nós conhece todo mundo aqui. Se não mais de se visitar, mas conhece de se ver. Essa é a nossa semelhança. Só isso? Não, eu quero semelhanças maiores. Aleluia. Eu quero começar a olhar para vocês e sentir o que Deus está sentindo, falar o que Deus está falando, abraçar vocês com o amor, com o carinho que Ele está sentindo por você. Eu quero um ambiente cheio de intimidade de Deus. Aleluia. Quantos querem orar comigo a partir de hoje com esse propósito? Quantos querem orar para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos serem tão cheios de Deus? Aleluia. Sabe, nós pais estamos muito desanimados. Nós precisamos orar para Deus encher os nossos filhos com o Espírito Santo. E Ele quer fazer isso. Ele vai começar salvando os que não são salvos. Ele vai começar trazendo sonhos para aqueles que têm sonhado somente com coisas ruins. Deus vai trazer os sonhos deles e vai salvar muitos. Deixa eu fechar aqui. Não podemos mais perder a presença de Deus. Aleluia. Eu ainda tenho que ler sobre Mateus 17, 1. E aí vamos orar. Vamos encaminhar para orar. Mateus 17. Sabe, quando nós buscamos Deus, começa a crescer a presença dele dentro de nós. Isso nos transforma. Depois que nos transforma, Ele vai através de nós tocar ambientes, tocar lugares. Deixa eu só me achar aqui que eu estou um pouquinho perdido aqui. Mateus 17 diz o seguinte: que Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu para cima do monte. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um monte. E Jesus foi transfigurado. Observe essa palavra particular. Você quer ter afeição e intimidade com o Senhor? Sempre comece no particular. Sempre comece no particular. 2 diz: e Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol. Dizem Lucas 9 que enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou, suas vestes ficaram resplandecentes como uma luz intensa, mais clara do que o sol. Aqui diz no 2 que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram a ninguém a não ser Jesus. Muita coisa aconteceu nesse ambiente, neste lugar, simplesmente com uma oração. Eles ficaram espantados, eles ficaram profundamente impactados, porque Jesus resolveu fazer uma oração e a sua intimidade foi revelada naquele lugar para eles. Isso tocou eles e transformou eles de uma forma que
eles não foram mais os mesmos a partir daquele dia. Nós precisamos entender que quando nós buscamos a intimidade de Deus, buscamos sua presença intimamente, quem vai ser transformado vai ser nós. Nós vamos experimentar mudanças tão profundas e tão radicais em Deus. E aí nós vamos sair para transformar o mundo ao nosso redor. Nós vamos sair com uma missão para tornar Deus conhecido ao nosso redor. Porque os nossos hábitos vão mudar, nossos pensamentos irão mudar, nossos desejos e afeições irão mudar, nossas paixões irão mudar, nossa missão irá mudar. Por quê, queridos? Você está com Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher que acostuma estar com Deus permanece da mesma maneira, porque senão ele já seria perfeito. Mas não. Os discípulos não estavam acostumados com uma tamanha intensidade da presença de Deus. Jesus era o próprio Deus, mas aqui neste momento Ele revela um nível de intimidade, intensidade, poder e glória. Então eles veem ali a presença dele e a glória de Jesus. Sai de dentro dele. Quem que está dentro de você? Quem que está dentro de você? A presença dele. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Quando você buscar Deus intencionalmente, aleluia, intencionalmente, Ele irá se manifestar a você. Ele irá contar os segredos dele, como a Miriam falou. Os segredos dele serão revelados. Os segredos dele para esse tempo, para esta geração, para você, para a sua família, para a vida de outras pessoas que Deus vai usar a tua vida. Por isso a tamanha batalha, mas Deus é Senhor. Ele é Yahvé Tsabaoth. Ele é o Todo-Poderoso. Ele põe fim à guerra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. Aleluia, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então a primeira coisa que foi revelada a eles é a presença do Senhor e a glória do Senhor. A segunda coisa é que foi transladado em espírito Moisés e Elias. Olha que experiência eles tiveram. A terceira coisa é que a montanha foi toda coberta por uma nuvem sobrenatural, não uma nuvem natural. E a quarta coisa é que eles ouviram a voz do Pai, do meio daquela nuvem. Então, queridos, quando você buscar a face de Deus, querendo conhecê-lo mais intimamente, Deus vai revelar a você coisas que Ele ainda não revelou. E Ele mesmo vai se revelar a você, para que você possa entender aquilo que Jacó entendeu em Gênesis 28, 10, 17. Ele estava fugindo de casa. Ele estava viajando para longe. Seu irmão queria matá-lo, jurou ele de morte, odiava ele. O seu pai o abençoou, mas ele dormiu no deserto. Quando ele acordou com um sonho que Deus trouxe a ele, de uma escada que ligava o céu à terra. E os anjos subiam e desciam, havia uma movimentação angelical naquela escada, tão tremenda. E Deus falou com Jacó. Deus disse para ele: como eu fui com seu pai, eu serei contigo. Se tu fores comigo e tu me honrares em todos os teus caminhos, eu vou fazer assim, 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 assim na tua vida. Deus está te esperando você falar com Ele. Deus está esperando você falar com Ele. Mas não do jeito que você tem falado. Fale com ousadia, fale com urgência. Rasgue o teu coração. Diga para Ele quais são os teus anseios. Jacó, naquela noite, ele acordou dizendo: que terrível é esse lugar. Deus está aqui. Ele chamou aquele lugar, ele ungiu uma pedra, ele ali fez um altar, ele ali adorou a Deus. Ele estava sozinho naquele lugar. Se aquilo não fosse real, os demônios que estavam ao derredor podiam rir e dizer: olha lá o bobalhão, adorando as pedras. Mas era real, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus está com você. Ela está esta noite. Vamos orar, isso é real. Deus é poderoso, aleluia.
Ele quer revelar sua intimidade. Ele quer ungir você. Ele quer quebrar o jugo que está sobre você, o peso que está sobre você. Ele quer te tornar um homem livre, um homem curado, um homem restaurado. Receba Deus esta noite. O Salmo 42, não vou lê-lo, mas leia em casa, fica para nossa meditação ali. O autor do Salmo 42, ele está desejando um reavivamento, um despertamento. Ele deseja a presença do Deus vivo na sua vida. Ele tem uma alma que está abatida, e ele está recordando que ele não é mais o mesmo. Ele perdeu a afeição pela presença de Deus, mas ele não está disposto mais a continuar vivendo do mesmo jeito. Ele está arrependido, dizendo: Senhor, porque as pessoas diziam: onde é que está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Às vezes as pessoas não dizem assim para nós, mas elas contam os problemas delas para nós. Não é verdade? Elas contam os problemas delas para nós, e nós nos sentimos esmagados, pressionados, porque nós sabemos que Deus existe, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele pode fazer tantas coisas. Mas por que Deus não me usa? Por que eu não tenho um dom? Por que eu não sou como o pastor fulano, como o ciclano? Não se concentre naquilo que Deus pode. Concentre em quem Ele é e na sua vida. Se renda a Ele. Deixe crescer a afeição pela presença dEle. Deixe que o resto Ele faz. Como Ele disse para Jacó: se tu fores comigo, se tu fores fiel, eu vou fazer isso, isso e isso. Como Ele disse para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as criaturas, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que eu os tenho ordenado. E aí ele conclui dizendo: e eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mas Jesus, antes de subir, ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Só que eles não foram só revestidos de poder, eles foram transformados e se tornaram tão afeiçoados a Deus, tão íntimos dele, que eles gastavam tempo na presença de Deus todos os dias. A vida deles era diferente. A oração se tornou a maneira daquele povo viver. Quando eles oravam, coisas aconteciam. Quando Pedro foi preso, eles oravam a Deus em favor de Pedro, e o Senhor enviou um anjo e libertou o seu servo de uma forma tão extraordinária. Quando eles não sabiam o que fazer, eles oravam. Eles sabiam que Deus era real, é um Deus vivo. O quanto você tem experimentado a presença do Senhor na tua vida? Eu quero convidar você a nos arrependermos por termos vivido uma vida. Um texto de Efésios 5, 14 e 15. A Miriam leu parte dele hoje no início do culto, que fala: vede como andais, como viveis, porque os dias são maus. Mas procure saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um processo, é uma caminhada, cada dia mais. O quanto de Deus cabe na sua vida, o quanto de Deus você suporta. Um dia eu fiz isso: Senhor, eu quero saber quanto eu suporto de Ti. Era uma vigília há muitos anos atrás, e eu disse: hoje eu quero ser cheio. E eu comecei a orar, e comecei a orar. Eu comecei a receber de Deus, eu comecei a ser cheio. Eu caí no chão e eu ria no Espírito.
Eu disse: mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor, mais Senhor. E aí eu comecei a receber mais e mais e mais. Chegou um ponto que parece que eu ia explodir. Aí eu disse: tá bom Senhor, agora chega. Aquela noite eu recebi tanto de Deus, tanto de Deus. Você não é capaz de imaginar o quanto de Deus cabe em você, o quanto de Deus Ele quer que habite em você. Mas eu quero orar por você, eu quero orar com você primeiramente. Diga: Senhor, eu quero me humilhar, porque eu me arrependo de estar distraído grande parte dos meus dias e da minha vida até o dia de hoje. Eu tenho me envolvido e me afeiçoado por pessoas, por animais, por coisas, mas eu não tenho crescido em afeição pela tua presença. E eu peço perdão, porque tu estás tão perto de mim, tu estás comigo, e eu não tenho reconhecido a tua presença suficientemente. Perdoa-me pelo coração duro, perdoa-me pelas distrações, pela incredulidade, por deixar tantas coisas ocupar o teu lugar. Mas nesta noite eu renovo o desejo sincero e intenso do meu coração de buscá-lo e desejar conhecê-lo de uma maneira que eu não o conheço. Revela-se a mim e enche-me da sua presença. Transforma a minha vida. Não me deixa continuar vivendo do mesmo jeito. Me ajuda, Senhor, a caminhar para outras esferas de intimidade, de autoridade, de transformação na sua presença. Amém. Aleluia. Vem, querido Espírito Santo, sobre nós agora. Vem tocando-nos, vem ministrando-nos nesta noite. Que o Senhor possa conduzir o coração e a vida de cada um na sua presença, nos ajudando. Nós estamos aqui, a sua palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós estamos nos achegando a Ti e desejamos entrar na sua presença através da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa oração, da nossa intimidade. E enquanto fazemos isso, enche-nos como o Senhor deseja, toca-nos como o Senhor deseja, cura-nos como o Senhor deseja, restaura-nos como o Senhor deseja. Faz transbordar a tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Presença é
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente. Quem é testemunho nesta noite? Quem pode testemunhar nesta noite que há uma presença de Deus diferenciada aqui, uma presença de Deus que paira neste lugar, que Deus está presente aqui? Quem consegue testemunhar? Quem percebeu isso? Levante a mão. Quem percebeu isso? Sabe por que você percebeu isso? Porque essa mesma presença que está no ambiente, ela está dentro de você. Ela está dentro de você. Fecha os teus olhos e perceba como Deus está contigo. Intensifica, Senhor, a tua presença. Toca-nos mais intimamente. Mais intimamente. Mais agora. Cresce a tua presença em nós. Cresça. Aleluia. Como disse João Batista, convém que eu diminua, mas que ele cresça. Aleluia.
Oh Senhor, enche-nos, 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 enche-nos da tua presença. Faz crescer mais a tua presença em nós. No Espírito, Deus me mostrou que alguns aqui foram atravessados por uma espada, como se uma espada atravessasse nessa altura, nessa altura. E a espada é a palavra de Deus. Essa palavra foi uma espada que ela feriu você, ela tocou você. Você não vai conseguir viver mais da forma que você estava vivendo, porque a palavra de Deus atravessou você. Aleluia, a presença de Deus não vai mais te deixar adormecer, se distrair. Aleluia, porque maior é o Senhor que está em você do que todo aquele que vem contra você. Oh Senhor, é maravilhoso estar aqui, é maravilhoso estar aqui. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Te louvamos, te adoramos. Tu és santo mesmo, Senhor, tu és santo. Faz-nos santo como tu és santo. Intensifica mais tua presença neste lugar. Toca-nos mais, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. Batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo nesta noite, Senhor. Ministra cura, ministra libertação agora. Toca em nome de Jesus. Toda enfermidade saia, toda enfermidade saia. Receba o toque de Deus aqui. Ei, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Num ambiente onde vai crescendo a presença de Deus, Ele vai fazendo coisas que Ele não faz em níveis mais rasos, em níveis mais rasos. Ele está querendo fazer crescer mais a sua presença na tua vida, para fazer obras ainda maiores, obras ainda maiores, obras ainda maiores. Oh Senhor, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te unja com a sua presença, que o Espírito do Senhor te guie para águas mais profundas, para pastos verdejantes. Que Deus te conduza nesta semana, uma semana de vitória, de triunfo, de superação, de alegria, de paz, de força, de ânimo. Que o propósito de Deus seja visível, claro na sua vida. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.